Oferecimento Permanente Afro Miele, para quem dá o maior valor aos seus cabelos. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Ford Ka, líder em satisfação. O Datafolha perguntou aos proprietários de carro 1.0 se eles estavam plenamente satisfeitos com seu automóvel. Em primeiro lugar, com 94% de proprietários satisfeitos, ficou o Ford Ka. Em segundo, Ford Fiesta com 92%. A você que tem um Ka ou Fiesta, o nosso muito obrigado. A vocês que não têm, nosso convite. Venham fazer um test drive. Temos certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Oferecimento Flex Prev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Brahma Chopp, o sabor número 1. Top, a marca oficial do brasileiro. Embratel, a única pronta para o século XXI. E Guaraná Brahma Light, você numa boa, numa Light. Brasil! Sexta-feira a bola vai rolar aqui. A bola vai rolar aqui. Já que é tristeza fora, é o Brasil que vai jogar. É o Brasil que vai jogar. Já que é tristeza fora, o nosso time tá demais. Tá demais. Já que é tristeza fora, a taça é nossa e ninguém tira mais. A galera do centro a cantar. Esse clima só rola amizade. Já é terra e vai dar mais e vai. Mas o título é o que vale. Fala mais do drible, vai mais um golaço. Se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Fala mais do drible, vai mais um golaço. Se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Fala mais do drible, vai mais um golaço. Se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Fala mais do drible, vai mais um golaço. Se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Fala mais do drible, vai mais um golaço. Se liga, é o Brasil que tá Muito boa tarde. Hoje é um dia histórico para o futebol. Um dos maiores clubes do mundo festeja seus 100 anos. É o Barcelona da Espanha, que de tão grande só poderia mesmo celebrar o centenário jogando contra o melhor futebol do mundo. A seleção brasileira é a convidada da festa. Mas a honra é dos dois. Vamos então a Barcelona, na Espanha, ao vivo do estádio Nou Camp. Fala Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, Léo Batista, amigos de todo o Brasil, nós estamos num momento muito especial do futebol mundial. Estamos aqui no Camp Nou, o campo do Barcelona. Daqui a pouco toda a festa pelos 100 anos, a comemoração dos 100 anos de existência deste que é um dos principais clubes de futebol do mundo. Talvez o mais rico, não o mais rico, mas o mais organizado, que tem suas características, que independe de patrocínio, que tem 120 mil associados, que pagam apenas pelo orgulho de serem associados do Barcelona. E aqui estão algumas das principais estrelas do mundo e por aqui passaram, nesses 100 anos, algumas das principais estrelas do futebol mundial. Para uma grande festa, a seleção brasileira foi convidada. Neste momento, nós temos aqui o time do Barcelona fazendo o aquecimento. Lá ao fundo, a seleção brasileira fazendo o aquecimento. Aos poucos as pessoas vão chegando neste belíssimo estádio de Camp Nou, com capacidade para 105 mil pessoas. É um clube tão especial que um jogo como esse não teve ingressos à venda. Apenas convites para os associados e para convidados VIPs, para convidados especiais. O estádio mais uma vez estará lotado e sem dúvida nós teremos uma grande festa do futebol. Tino Marcos está aqui já há alguns dias acompanhando, vamos inverter as coisas. Hoje eu vou entrevistar o Tino Marcos. Ele está aqui há alguns dias já acompanhando os treinos do Barcelona e o técnico Van Gaal não está levando isso na brincadeira, jogo de festa não, né? Não, em nenhum momento o técnico Van Gaal escondeu que a intenção dele é vencer a seleção brasileira. Ele acha que para o currículo dele é algo que vai entrar para a história. Escalou aquilo que ele tem de melhor, treinou, não deu folga depois que o time jogou pela Liga Espanhola, treinou nos 2 dias seguintes, portanto, levando muito a sério essa partida, Galvão.
É quase uma seleção holandesa. Dos 11, daqui a pouco nós vamos dar a escalação, dos 11 que começam, 6 são holandeses neste time do Barcelona. E o Brasil também levando a sério. A gente não gosta muito dessa coisa de seleção jogar com clube. Clube joga com clube, seleção joga com seleção. Mas já que o jogo tem que ser realizado, talvez seja um adversário muito mais duro do que uma seleção. Pelo gabarito dos jogadores que formam no time do Barcelona e pelo conjunto que eles têm, pela forma com que eles vêm atuando. Só não vai jogar o Rivaldo que vai jogar na seleção brasileira. O Vanderlei também está levando o jogo a sério, né, Tino? Pelos treinos, ontem fez um treinamento e devemos ter um time altamente ofensivo, a seleção brasileira. Há muito tempo a seleção brasileira, há muitos anos, né, Galvão? A seleção brasileira não entra com um time tão voltado assim para o ataque. O Vanderlei Luxemburgo realmente quer ousar, acha também que é um jogo histórico para ele também. Vencer o Barcelona aqui dentro é um desafio muito grande. A seleção brasileira em sua história jamais jogou aqui no Camp Nou. É realmente um dia histórico e que a gente espera tenha um final feliz para todos nós. Nós esperamos que esse novo estilo da seleção brasileira, o Tino se referia a esse problema, essa característica de há muito tempo não ter um time com uma vocação ofensiva tão grande. Imaginem só, o Cafu hoje não está, mas estando o Cafu e Roberto Carlos, ou Serginho, ou Felipe, são laterais que se mandam e vão completamente para frente. Os volantes que o Vanderlei está escalando, Flávio Conceição e Emerson, também aparecem no ataque, tem o hábito de aparecer no ataque. E aí são 4 atacantes exercendo as funções de criação e de definição. Ele quer que pela direita Romário trabalhe junto com Amoroso e pela esquerda Ronaldinho trabalhe junto com o Rivaldo. Aí você tem Amoroso, Rivaldo, Romário e Ronaldinho, bola pra frente. E eu te perguntei a ele, viu, Tino, você não fica preocupado, Luxemburgo? Ele disse, tenho a impressão que o problema é do lado de lá. O problema é do outro. Eu tomo a posse de bola e o problema passa a ser do adversário. Por esse dia que nós estamos aqui, acho que acima de tudo vai ser um grande espetáculo, né? Olha, pelo menos na teoria tem tudo para ser um grande espetáculo. O Brasil tem tudo para partir para cima. Tá aí a força máxima, jogadores plenamente em forma para jogar essa partida. É algo realmente para a gente não esquecer. A partir de agora o Tino Marcos continua com vocês aqui no campo. Lamentavelmente a chuva também resolveu assistir, também resolveu participar dessa festa dos 100 anos do Barcelona. A partir de agora o Tino Marcos vai ficar aqui com você. Eu vou subir, vou lá para cima, para a posição de comentarista, para poder levar para todo o Brasil as emoções de Barcelona e Brasil aqui no Camp Nou. E neste momento nós voltamos aos estúdios da Globo do Brasil. Com você, meu amigo Léo Batista. Não há dúvida que o jogo de daqui a pouco é especial para o Barcelona, para a nossa seleção e muito especial para 2 jogadores. 2 craques que já deram muitas alegrias a eles e a nós. Hoje é dia de rever Romário e Ronaldinho, a dupla Rorô. O Barcelona cresceu querendo ser o melhor do mundo e, para isso, sempre contratou grandes jogadores, muitos deles brasileiros. Veja o que alguns deles fizeram pelo Azulgrana da Espanha. Rivaldo, Ronaldo, Romário. Afinal, quem é o preferido da torcida do Barcelona? Com a palavra, a torcida do Barcelona.
No passado recente do Barcelona, 3 brasileiros fizeram história. E que história! Romário, hoje no Flamengo, Ronaldinho, atualmente atacante do Inter de Milão, e Rivaldo, que ainda faz história no clube catalão. Os 3 são lembrados pelos torcedores do Barça. Romário, pelo estilo matador. Na área, Romário. Romário é mais efetivo para o Barcelona. A Ronaldo-mania durou até a transferência do brasileiro para a Itália. A idolatria virou ressentimento. Hoje, são poucos os que acham Ronaldinho o melhor dos brasileiros. Ronaldo? Para mim, Ronaldo. Na opinião dos torcedores do Barcelona, Rivaldo é o melhor, mas não é para menos. Na atual temporada, a do centenário do clube, o brasileiro tem sido disparado o destaque do time. E o Rivaldo? Sim. Rivaldo. O melhor para mim, Rivaldo. E uma grande notícia nos chega da República Tcheca. O tenista brasileiro Fernando Meligeni ganhou agora há pouco do francês Cédric Pioline por 2-1 pela segunda rodada do torneio de Praga. Meligeni, que tenta o bicampeonato, venceu por 6-0, 5-7 e 6-1. O jogo foi uma prévia do duelo que deve acontecer em julho pelas quartas de final da Copa Davis entre Brasil e França. Voltamos já já. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Futebol 99, oferecimento FlexPrev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Brahma Chopp, o sabor número 1. Topper, a marca oficial do brasileiro. Embratel, a única pronta para o século XXI. E Guaraná Brahma Light, você numa boa, numa Light. Jogue futebol dos seus sonhos. Muito bem, vamos voltar agora então a Barcelona com o Tino Marcos. Ô Tino, como é que está a festa aí no estádio do Barcelona? Olha, Léo, a festa está muito bonita, aliás, como merece um clube que faz 100 anos com a grandeza do Barcelona. Neste momento, a gente pode ver aqui, ali ao longe, alguns senhores, algumas pessoas de mais idade, são ex-jogadores do Barcelona, pessoas que ajudaram a fazer grande esse clube aqui da Catalunha, que realmente tem uma torcida enorme. O estádio está completamente lotado, vai caindo uma chuvinha, mas ninguém deixou de vir ao estádio. Como disse o Galvão agora há pouco, apenas sócios e convidados podem assistir a essa partida. E neste momento, os aplausos que vocês ouvem aí são para os jogadores, ex-jogadores que fizeram a glória, como a gente pode ver. Entre eles está Roberto Dinamite. Roberto Dinamite vai aparecer entre os homenageados, ele que jogou aqui no ano de 1979. Roberto Dinamite passou pelo Barcelona. Evaristo de Macedo também foi um dos grandes jogadores da história do Barcelona, mas não pôde vir aqui, embora tenha sido convidado. Romário e Ronaldinho, esses nem se fala, foram os maiores artilheiros na liga que o Barcelona já teve. Ronaldinho marcou 30 gols na temporada 93-94 e Ronaldinho foi artilheiro do Campeonato Espanhol com 34 gols em 97. Portanto, uma grande festa. A chuva não atrapalha não. Daqui a pouco vamos ter Brasil e Barcelona e todas as suas emoções. Léo Batista. A pergunta é, vale a pena a seleção enfrentar um time? Uma derrota hoje, será que abala o prestígio do time? O técnico Vanderlei Luxemburgo acha que não. Até porque ele considera o Barcelona um time mais forte do que muitas seleções. Quando você fala jogar contra clube é porque não é uma seleção, é um clube de muita qualidade. E a vantagem deles terem uma equipe totalmente treinada e adaptada a um esquema de jogo. Mas a importância do jogo passa a ser muito maior em função de você jogar contra essa equipe que é de qualidade melhor, obviamente, que muitas seleções que nós enfrentamos. O Brasil já enfrentou comigo, ou com outros treinadores, Zagallo, Barreira, outros treinadores. A equipe do Barcelona com certeza é bem melhor. Vanderlei, você está reunindo aqui grandes estrelas do futebol brasileiro que na imprensa durante algum tempo
tiveram algum tipo de problema, como o Roberto Carlos, o Romário, o Ronaldinho, esses jogadores, houve declarações desse sentido. Você tem alguma intenção de chamá-los para conversar ou algum trabalho nesse sentido assim, não? Olha, é a primeira convocação desses jogadores, né? O Romário, o Ronaldo, o Roberto comigo, né? E a filosofia está implantada na seleção brasileira. O que passou, passou. Não interessa. Tanto o pessoal meu, com jogadores, como é o caso do Roberto Carlos, algumas entrevistas inoportunas, o próprio entreveiro com o Romário do Flamengo, isso já passou, não se guarda nada disso para frente. O importante é o que nós vamos fazer daqui para frente, a filosofia implantada, e os jogadores têm que seguir aquela filosofia implantada na CBF nesse momento, em que todos nós somos importantes, mas o mais importante é a CBF. E o Romário volta à seleção enfrentando seu ex-clube. Os torcedores do Barcelona têm boas lembranças do baixinho e foram muito receptivos na chegada de Romário à Catalunha. O carinho da torcida surpreendeu o atacante. Eu tive o prazer de jogar aqui, né, 1 ano e meio, né, e ter sido campeão aqui espanhol desse meu primeiro ano. E eu já sabia que realmente o povo aqui de Barcelona tinha um carinho muito especial por mim. Realmente fiquei até surpreso que a recepção foi uma coisa muito bonita e eu tenho que retribuir a eles, contra eles, fazendo gols. Romário, numa seleção, num time de futebol, é importante amizade ou apenas respeito, cordialidade? Isso é o que vale, principalmente? O mais importante de tudo é respeitar um ao outro, né? Isso forma um grande time, um grande grupo. E nem sempre você é amigo de todos. Você tem sempre um ou dois que você tem mais intimidade. Sempre foi assim na história do futebol. Mas respeito tem que haver sempre. E eu tenho certeza que aqui as pessoas se respeitam. Por exemplo, o Ronaldo, quando chegou, ele disse exatamente isso. Ele falou assim, não, eu me dou muito bem com o Romário em campo. Fora do campo a gente não precisa, não é obrigado a ser amigo. É por aí mesmo, né? É claro, todos sabem. A minha relação com ele realmente sempre foi boa. Principalmente dentro de campo. É claro que se você não tem problema fora, essa relação fica melhor dentro. E a nossa situação, a gente está hoje vestindo a mesma camisa com o mesmo objetivo, que é fazer gol para ajudar o Brasil. E para você pessoalmente, no seu projeto, é realmente de entrar, arrebentar e seguir até pelo menos a Olimpíada, é isso? Hoje começa traçar um novo caminho na minha vida em relação à seleção. Eu espero continuar na seleção a partir desse jogo até as Olimpíadas. Até porque é o meu maior objetivo no momento em relação à seleção. Bom, vamos ver hoje. A seleção brasileira tem história contra os clubes espanhóis, hein? Veja quais foram estes confrontos na narração de Luiz Roberto. O primeiro jogo foi logo depois da Copa do Mundo de 34 na Itália, no dia 1º de julho. O Brasil empatou em 4-4 com o Barcelona, lá em Barcelona. No dia 21 de junho de 66, rumo ao Mundial da Inglaterra, é a vez do Atlético de Madrid. Brasil 5-3, com 3 gols de Pelé. 12 anos depois, no dia 21 de abril de 78, o Atlético de Madrid perde de novo. Brasil 3-0, gols de Nunes, Edinho e Jorge Mendonça. 27 de abril de 95, a seleção tetracampeã do mundo, já com Zagallo, dá de 4-2 no Valência, do técnico tetracampeão do mundo, Carlos Alberto Parreira. O destaque é Túlio, com 3 gols. E no dia 31 de maio de 98, empate em 1-1 com o Atlético de Bilbao, rumo à Copa da França. Rivaldo salvou a pátria no segundo tempo. 1-1, placar final. Bom, já está na hora e vamos então à Espanha com Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, agora em definitivo aqui no Camp Nou. Aí você tem um belíssimo desfile. Todos os jogadores que vestiram a camisa do Barcelona, todos os jogadores vivos, claro, e aqueles que atenderam ao convite, todos eles estão ali em campo. Grandes estrelas, como os holandeses Cruyff, Koeman. E aí, um por um, eles vão sendo chamados. Você viu lá o Vitor Bahia, o goleiro que ainda recentemente jogou. O Bob Robson, técnico, que trouxe
alguns jogadores portugueses para cá, quando foi técnico. Agora o técnico Louis van Gaal trouxe uma série de jogadores holandeses, são 11 holandeses. Nós temos a presença de Roberto Dinamite, representando o futebol brasileiro, está aí, no meio de todos esses jogadores, o Evaristo de Macedo, que está no hall da fama aqui do Barcelona. Ele não pôde comparecer por compromisso do Corinthians. Fausto Maravilha Negra também jogou no Barcelona. Você está vendo aí a seleção brasileira. E nós temos, só na seleção brasileira, Rivaldo e Giovani, que jogam agora no Barcelona. E Romário e Ronaldinho, que foram ídolos recentes do Barça, que é como o torcedor catalão gosta de chamar o Barcelona. E aí vem a seleção brasileira. Chamados os jogadores do Brasil, aí vem a seleção brasileira para um compromisso importante. A grande maioria dos que acompanham o futebol não gostam deste confronto de seleção contra clube de futebol. Eu também particularmente não gosto, mas tem tudo para ser um grande jogo, por ser um adversário do mais alto nível. Este time do Barcelona, que é quase uma seleção holandesa, que vem com 6 jogadores holandeses entre seus 11 titulares. Aí os dois times em campo. É a festa do Barcelona, por isso a previsão pelo roteiro desta festa é de que agora temos a execução do hino do Barcelona e não do hino nacional brasileiro. Normalmente você tem o hino nacional brasileiro, o hino do clube, o hino do país que o clube representa. Aqui não, é a festa do Barcelona, é a festa dos 100 anos do Barcelona. Aí os acordes do hino do Barça. Você vê descendo, trazendo a fumaça vermelha, azul, das cores do Barcelona. São atletas do Barcelona por ali, fazendo esta descida. Tudo previsto nessa cerimônia que antecede a Barcelona e Brasil. Comemoração dos 100 anos do Barcelona. Clube fundado por Juan Gamper e que durante a época do franquismo, da ditadura, quando era proibido qualquer manifestação catalã na Espanha, a única forma que eles tinham de se manifestar, porque era proibido em determinado momento o uso do idioma, a única forma que eles tinham para se manifestar era no estádio, com os gritos de incentivo ao Barcelona. Tanto que o Barcelona para eles virou o Barça com C cedilha, e a C cedilha não consta do alfabeto espanhol. E o Barcelona acabou virando o Barça, que é como eles se referem ao clube do coração dos catalães. E isso é uma coisa que hoje incomoda um pouco. Se grandes estrelas do mundo aqui estão. Ontem eu tive a oportunidade de conversar muito com o irmão do Guardiola, que é o capitão do time, e ele dizia exatamente isso. Neste time que vai a campo hoje, só 2 catalães. Só o irmão dele, Guardiola, e o Sérgio. Aí você tem o Abelardo, que é espanhol, mas não é catalão. E depois o Luiz Henrique, a mesma coisa, o português Figo, e todos os outros são holandeses. Aí Romário, capitão da seleção brasileira, com o Guardiola, o capitão do Barcelona. Vamos confirmar os dois times, vamos começar com o time do Barcelona. Vamos lá, o goleiro é Resp, número 13. Os zagueiros são Heisiger, número 2, Abelardo, número 5, Frank de Boer, número 25, e Sérgio, número 12.
No meio-campo, Guardiola, o capitão número 4. Luiz Henrique, número 21. E Cocu, número 15. Na frente, Figo, número 7. Kluivert, número 19. E Zenden, com o número 23. O técnico é Louis van Gaal. Agora vamos à seleção brasileira. A nova seleção brasileira dirigida por Vanderlei Luxemburgo. Um time que tem tudo para ser altamente ofensivo. Assim vem a seleção brasileira. Rogério, o goleiro número 1. Zé Maria, o lateral direito número 2. Odivan, zagueiro pela direita número 3. Scheid fazendo a estreia na seleção, zagueiro pela esquerda número 4. E Roberto Carlos, o lateral esquerdo número meia dúzia. No meio campo, Flávio Conceição, número 5. Emerson, número 8. E aí, Tome, atacante, Tome, talento. Amoroso, número 7. Rivaldo, número 10. Ronaldinho, número 9. E Romário, com a número 11. Aí o sorriso aberto de Ronaldinho, feliz da vida. Hoje, já temos um longo papo, ele dizia da felicidade de estar de volta à seleção brasileira, assim como o Romário. E o que a gente esperava ver na Copa, vai poder ver a partir de daqui a pouco aqui no Camp Nou, em Barcelona, nesse Barcelona e Brasil. Paulo Roberto Falcão, uma seleção brasileira com vocação de ataque, pelo menos pela escalação do Luxemburgo. Olha, Galvão, espetáculo à vista, né? Espetáculo à vista em termos teóricos. Vamos ver se na prática isso funciona na medida em que os jogadores são voltados para tem uma vocação ofensiva. É claro que Zé Maria e Roberto Carlos são jogadores que depois de jogarem na Europa adquiriram um sentimento tático que até então não tinham. Eu acredito muito que Zé Maria e Roberto Carlos vão ser dois jogadores muito mais contidos na marcação, justamente para que os dois jogadores, Amoroso e Rivaldo, que são os meias de articulação, possam contribuir tanto na marcação atrás, mas principalmente encostando no Romário e no Ronaldinho. Vamos lá, vai começar o jogo aqui, o trio de arbitragem. Todo ele espanhol. Juan Anzuateg é o árbitro, auxiliado por Antônio Cardoso e Manuel Hidalgo. A arbitragem é sempre um assunto para você, Arnaldo César Coelho. O Juan Roca, que você está vendo, tem 42 anos, é médico, apita desde 98. É um árbitro que apitou 140 jogos de primeira divisão. Mas um jogo desse, Galvão, merecia um árbitro de mais nome, mais conceituado. Por isso eu considero até ele um penetra nesse espetáculo, Galvão. Para o Barcelona, um gol de Ronaldinho, outro de Rivaldo. Atual ídolo do time do Barcelona, Galvão, saindo ali. E nós vamos lá com o Tiro Marcos vamos do gramado. Vamos conversar rapidamente aqui com o Rivaldo. Rivaldo, não deu para ver o que estava na sua camisa. Dá para você mostrar e dizer para nós qual foi a homenagem que você fez? Uma homenagem para meu pai, né? Eu acho que meu pai que me ajudou bastante no futebol. Então, nada melhor que um jogo desse, que eu acho que para mim é o mais importante da minha vida, porque estou jogando contra a minha equipe. Não deu para não vibrar nem desse jogo, teve que vibrar mesmo, né, Rivaldo? A emoção é grande, então acho que jogar com o Brasil tem que ter emoção. E o aplauso da torcida, foi bacana? Bacana, eu acho que aqui, graças a Deus, as coisas estão saindo muito bem para mim. Então, essa torcida está de parabéns, por isso que a cada jogo eu procuro fazer mais coisas bonitas para essa torcida. Portanto, aí a foto que ele tinha do pai dele, uma foto do pai dele em cima o escudo do Barcelona, essa homenagem do Rivaldo que ele guardou em segredo até o momento do gol. Galvão. Bonita atitude do Rivaldo, homenagem do bom filho. O Rivaldo que fez um dos gols. 2 para o Brasil, 1 para o Barcelona. Nós vamos agora aos estúdios da Globo no Brasil, na sequência do show do intervalo com Léo Batista. Sim, Galvão, e o show do intervalo continua. Conheça agora que clube é esse que está completando 100 anos. O ônibus viaja pelos 100 anos do Barcelona. Leva craques de várias épocas. Até Pelé, mesmo sem ter sido jogador do clube. Nesse Barcelona em festa, o mascote é gigante e a boutique vende como nunca. São mais de 200 produtos licenciados. Quase tudo o que você imaginar em vermelho e azul. Tem até torcida íntima, cuecas e calcinhas do Barça. No museu que fica dentro do estádio, a história está ali. Galerias de fotos de antigos craques, uma relação com todos os jogadores estrangeiros. Aqui você aprende que em 1931, Fausto e Jaguaré foram os primeiros craques brasileiros do Barcelona. Lá está Roberto Dinamita, de rápida passagem em 79. Mas o destaque é para 3 jogadores: Evaristo de Macedo, Romário e Ronaldinho.
O clube tem valiosíssimas obras de arte. Miró, Picasso, Salvador Dalí. Haja história. Tudo começou com apenas 32 sócios há 100 anos. Mais tarde, com a ditadura do general Franco da Espanha, a repressão era grande. Era proibido falar o catalão, o idioma aqui da região. Ir ao estádio e gritar Barcelona era a única maneira dos torcedores expressarem a sua identidade com a terra natal. Crescia, assim, a popularidade do clube. O Barcelona se dá o luxo de não ter publicidade na camisa. Mancharia o que os torcedores chamam de manto sagrado. Assim se faz a grandeza de um dos maiores clubes do mundo. Realmente muito bonita a sala de troféus do Barcelona, mas está na hora de falar de Brasil. Vamos então à pergunta do show do intervalo. Romário e Ronaldinho já atuaram juntos 18 vezes na seleção. A nossa pergunta é: quem fez mais gols nestes jogos? Romário, Ronaldinho ou dá empate? A resposta daqui a pouco, no show do intervalo. E o show do intervalo fez uma pergunta para você, então está na hora da resposta. Nós dissemos que Romário e Ronaldinho já atuaram juntos 18 vezes pela seleção. E perguntamos, quem fez mais gols nestes jogos? Romário, Ronaldinho ou dá empate? A opção certa é letra A, Romário. O baixinho marcou 18 gols, média de 1 por jogo. Já Ronaldinho balançou as redes em 13 oportunidades. Bola rolando no show do intervalo. São os melhores momentos do primeiro tempo de Brasil 2, Barcelona 1, com Galvão Bueno. Futebol 99, oferecimento FlexPrev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Brahma Chopp, o sabor número 1. Topper, a marca oficial do brasileiro. Embratel, a única pronta para o século XXI. E Guaraná Brahma Light, você numa boa, numa Light. Como chegar aos 34 anos, com tudo em cima. Com os 50 eventos esportivos mais assistidos pelos brasileiros. Exclusividade nas 2 próximas Copas do Mundo e nas mais importantes modalidades do esporte nacional e internacional. Com uma equipe campeã. E, principalmente, estar juntos há 34 anos, vivendo uma nova emoção a cada dia. E vamos seguindo com o show do intervalo. Lembrando que domingo é dia de velocidade. A Fórmula 1 chega a San Marino, com a Ferrari liderando o campeonato de pilotos e construtores. Imagina só o que vem por aí. Neste fim de semana, Schumacher e Hakkinen esperam o novo lance da Stewart. Rubens Barrichello é o líder. Grande Prêmio de San Marino. Rubinho. Pedro Paulo Diniz. É o Brasil na pista. Sábado, treino oficial direto de Imola. E no domingo, Grande Prêmio de San Marino. Sempre às 9 da manhã. Acelere ao vivo, na tela da Globo. E no show do intervalo vamos ver agora os números do primeiro tempo de Brasil 2, Barcelona 1. Veja aí, chutes a gol, o Brasil deu 5, o Barcelona deu meia dúzia, passes errados 22 do Brasil, 16 do Barça, faltas cometidas 6 do Brasil, 7 do Barcelona, jogadas de linha de fundo, uma só do Brasil, 3 do Barcelona, bolas levantadas na área, uma vezinha só o Brasil, 12 vezes tentou o Barcelona. Este é o terceiro jogo da seleção em 99. A estreia, você se lembra, foi numa excursão à Ásia. O primeiro adversário, a Coreia do Sul, dia 28 de março. Galvão Bueno. 45 e 30.
Não se sabe quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Lá vem a Coreia de novo. Gol! É da Coreia. Aos 45 e 40 do segundo tempo. A outra, Rogério salvou, essa não deu. O jogo vai entrar para a história do futebol coreano. O gol marcado aos 45 e 50. A bola enfiada na frente pro Do Hong-Kim, que acabou de entrar. O número 9 do Hong-Kim. Bom, esse aí não foi legal não, mas 3 dias depois, 31 de março, a seleção voltou a campo, desta vez contra o Japão em Tóquio. E aí foi diferente, você se lembra, Galvão? Aí tocando o time japonês. E para um lado e para o outro. O Brasil já fez 2 faltas fortes que ele não deu. Lá vem Amoroso, a chance brasileira, botou na frente. Fez a fita, bateu pro gol. Gol! É do Brasil! Brasil! Amoroso, número 7. Essa camisa cai bem nele. 2 indicações para o Oscar. Hoje tem central do Brasil. Olha o cruzamento, bola para a área. Gol! É do Brasil! Brasil! Emerson, número 18. No escanteio cobrado por Rivaldo. Subiu o goleiro Chiroda, não achou nada. Esse foi bonito. Bom, resultado de hoje à parte, o Brasil continua liderando o ranking da FIFA. Aliás, lidera desde setembro de 93. Veja aí a classificação de abril. O Brasil se mantém na liderança desde setembro de 93 e soma 817 pontos. O título mundial do ano passado impulsionou a França à 2ª colocação, de onde ela não sai. 786 pontos para ela, apenas 31 atrás do Brasil. A Alemanha pulou para o 3º lugar. A Argentina continua em 7º. A Espanha, em boa fase, pulou do 15º para o 8º lugar. E a Holanda, contra quem vamos jogar 3 vezes este ano, está em 9º. E o futebol continua à noite na tela da Globo. Hoje tem Botafogo e São Paulo valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro joga desfalcado de 4 titulares e mesmo assim o técnico Gilson Nunes diz que não vai jogar pelo empate em 0-0, que aliás classifica o time. As informações do Botafogo com a repórter Ana Zimmermann. O Botafogo que vai entrar no Maracanã é diferente daquele que empatou com o São Paulo em 1-1 no Morumbi. O time não vai ter o zagueiro Bandock, que está suspenso, e nem Rodrigo, que machucou o joelho e vai ficar 3 semanas sem jogar. O técnico Gilson Nunes também não vai poder contar com o atacante Valdir, que já jogou pela Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Gilson, o time é bem diferente daquele com essas alterações? Tem essas alterações e também tem a situação que com a vinda do Valdir, tanto o Galo como o Ronildo, que jogaram aquela partida, foram para o Atlético Mineiro e também não jogam essa. Mas nós estamos com algumas peças de reposição que vêm correspondendo e eu acredito que nesse jogo de hoje contra o São Paulo, aquele que tiver a incumbência de iniciar jogando vai ter realmente uma boa participação efetiva, dando a sua parte individual altamente qualificada para que o coletivo se apresente bem e a gente supere esse difícil adversário que vai ser o São Paulo. Você já declarou que o time não vai jogar pelo 0-0, não vai jogar pelo empate, é isso mesmo? É muito perigoso, né? A gente tem consciência de que o resultado de 0-0 ele é benéfico a nós. Mas jamais poderemos entrar em campo pensando nesse 0-0, porque aí nós estaríamos correndo um risco muito grande, até porque o São Paulo é uma equipe muito qualificada a nível ofensivo, nós temos que procurar ganhar o jogo. Se não puder ganhar o jogo e ao término do mesmo ocorrer esse resultado, a gente vai ter benefício com o mesmo, mas jamais entrar em campo pensando em jogar para o 0-0. Como disse o técnico Gilson Nunes, com um 0-0 ou com uma vitória simples, o Botafogo se classifica. Quem passar a próxima fase vai enfrentar o vencedor de Atlético Paranaense e Portuguesa. Bom, o São Paulo lidera invicto o grupo 3 do Campeonato Paulista e também não perdeu na Copa do Brasil. Confira aí os planos do tricolor para continuar assim.
O São Paulo é o melhor time do Campeonato Paulista, tem 26 pontos ganhos, 6 a mais do que Santos e Palmeiras. Mas na Copa do Brasil ainda precisa provar que tem toda essa qualidade, né, França? É verdade, a gente no ano passado foi o melhor time de São Paulo, né? Foi campeão paulista. E eu, junto com meus companheiros, a gente quer ser campeão brasileiro também, né? Quer ser o melhor time do Brasil para disputar uma Libertadores no ano que vem. Então, com certeza, a gente tem que fazer um bom jogo aí contra o Botafogo e sair com a vitória. Obrigado, França. O São Paulo vai modificado para este jogo contra o Botafogo. Não terá o goleiro Rogério, que está servindo a seleção brasileira em Barcelona. Em compensação, tem confirmada a volta de Raí depois de 8 meses. E voltamos a Barcelona com Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, Léo Batista nos trouxe aí o show do intervalo. Os times já estão em campo, nós vamos para o reinício do jogo. É uma festa, a festa dos 100 anos do Barcelona, por isso o intervalo durou 19 minutos, quando normalmente são 15 minutos regulamentares. Daqui olhando a seleção brasileira, volta com o mesmo time, o time do Barcelona com 2 alterações, mexe na bola o Brasil. 2 para o Barcelona, 2 para o Brasil, Rivaldo e Ronaldinho marcaram para a seleção brasileira. Aí o Romário vai para a troca de camisa. Galvão. E o Tino Marcos se movimenta ali no campo. Ao lado aqui do técnico Vanderlei Luxemburgo, que faz pra gente análise dessa partida, desse empate do Brasil. Foi bom, a equipe se apresentou bem, um desentrosamento normal, mas eu gostei. E tomamos 2 gols normais dentro do jogo. Acontece, mas eu gostei do que eu vi, a possibilidade de crescimento é muito grande. A dupla de ataque te agradou? A volta da dupla Rorô? Eles são os ótimos jogadores, né? Mais o Amoroso, o Rivaldo por trás. Agora, isso aí requer treinamento, mais conjunto, mais uma série de coisas para poder a coisa ficar boa. E as falhas ali, os problemas com o Rogério, você considerou normais? Pertence ao futebol, né? Isso faz parte do futebol. Aí, portanto, o técnico da seleção, Galvão. Fica difícil para o Luxemburgo essa hora falar da falha do seu goleiro. Ele fez questão de passar por cima, acabou, infelizmente, falhando nos 2 gols. Neste empate de 2 a 2, 2 Barcelona, 2 para o Brasil. Final de mais um jogo de festa para o Barcelona. Mais um jogo da seleção brasileira de futebol. Você segue com a programação da Globo, fica com um capítulo inédito de Pecado Capital. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.